E hoje fiquei eu incumbido de falar da Palavra de Deus. Eu peço desculpa se estiver a fazer algumas pausas e peço desculpa se eu for demorar-me um pouco, porque a mensagem que tenho escrita eu falei-a na terça-feira, mas eu fiquei com a sensação que eu demorei mais tempo do que o que devia. E eu não sei se hoje vai... Normalmente o pregador, quando fala a mesma mensagem, nunca fala da mesma forma. Às vezes fala mais curto, consegue condensar. Outras vezes diz coisas que não disse anteriormente. E às vezes falamos a mesma mensagem duas vezes e ela não sai exatamente igual. Mas posso ter de fazer algumas pausas, porque a minha voz também não é uma voz de pregador, porque é uma voz fraca, que às vezes começa a faltar e eu tenho de beber mesmo água e fazer uma pausa. Não tenho a voz ali nem do David, nem do nosso irmão Carlos. Acho que neste momento estou mais como o José. Mas o José, mesmo assim, quando o José estava bom, o José não precisava das pausas, mas eu preciso. Podia então, irmãos, que abríssemos a Palavra de Deus no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 9. Vamos ler um pouco, vamos saltar algumas passagens, não vamos ler os capítulos todos, do início ao fim. Vamos só ler algumas passagens mesmo. E vamos ver ter em consideração algumas coisas na Palavra de Deus. Porque eu ultimamente tenho ouvido algumas mensagens no YouTube. O YouTube tem muita coisa má, mas também tem muita coisa boa. E há pregadores lá que eu gosto de ouvir com alguma regularidade. E um deles, houve até uma conversa entre dois deles, são dois cientistas, curiosamente, e são dois crentes. Eles dizem até mesmo que antes de serem cientistas são cristãos. E que um deles é o James Tour, que o trabalho dele envolve trabalhar com nanotecnologia, com a parte de biologia também, tudo o que envolve, ele também está a fazer um trabalho muito relacionado com as células, tudo o que é a parte genética, ele também trabalha com isso, e ele é um crente que tem tido debates com muitos que dizem que sabem como é que a vida começou, e os debates dele é falar com eles, para eles mostrarem como é que a vida começou, porque ele diz que ninguém sabe. Porque hoje ninguém consegue começar a fazer a vida surgir de não-vida, ok? E muitos dizem que a vida surgiu de não-vida, mas quando ele vai em questões e põe em questões técnicas que ele esclarece, e nos debates normalmente eu tenho visto muitos deles e ninguém consegue explicar como é que a vida surgiu de não-vida, de não haver nada. E ele fala, quando ele vai falar da Palavra de Deus ou vai estudar, ele nem sempre prega, ele diz que das primeiras coisas que ele abre na Bíblia, ele abre e ora a pedir a Deus para que Deus lhe fale mesmo naquela passagem. E ele diz que às vezes lê uma, duas, três, quatro e aquilo não lhe diz nada. E ele às vezes diz que tem de fazer uma pausa, faz pausa, ora sobre o assunto, vai ler outra vez, mais duas ou três e só então é que depois faz ali um clique. Porque ele diz que a Palavra de Deus é poder, é mesmo poder. Mas se nós tivermos o coração fechado e não estivermos dispostos a ouvir, dificilmente vai dizer-nos alguma coisa. E então a mensagem, vamos então ler a partir do verso 20 do capítulo 9. Vamos saltar algumas partes, ok? Para tentar encurtar. E a partir do versículo 20, capítulo 9 diz: E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cã, pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafete uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros e, indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Despertou Noé do seu vinho e sobre o que o seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos seus servos, seja a seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor de Deus de Sem, seja-lhe Canaã por servo. Alegre Deus a Jafete,
e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Capítulo 10 e verso 1. Estas são, pois, as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafete, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Um pouco mais à frente, nos filhos de Cã, porque ele depois começam a dizer as gerações dos filhos, e a partir do verso 6 fala dos filhos de Cã, que diz que gerou, ou neste caso os filhos de Cã são Cush, Mizraim, e Put e Canaã. E os filhos de Cush são Seba e Avila, e Sabita, e Rama, e Sabteca, e os filhos de Rama são Skeba e Dedã. E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Erech, Acade e Calne, na terra de Sinear. Desta mesma terra saiu a Assíria, edificou a Nínive, Rehobote, Ir e Calá. E um pouco mais à frente, irmãos, depois continua com as genealogias e depois passa para a genealogia de Sem, o filho que foi abençoado. E um pouco mais à frente, no verso 31, diz: estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram divididas as nações da terra depois do dilúvio. Capítulo 11 e verso 1. E era toda a terra uma mesma língua e da mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes tijolo por pedra e betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Verso 7. Eia, deixamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Até aqui a palavra de Deus. Um dos títulos que daria a este, e que tinha falado na terça-feira, quem ouviu, vai ter de ouvir um pouco outra vez, foi, porque quando lermos nesta história, vamos perceber que esta história fala não só da maldição das nações, porque não havia nações naquela altura. Quando lemos no capítulo 1, verso 1, diz que a terra era toda a mesma língua e de uma mesma fala, mas se nós lermos um bocadinho antes, 2 versos antes, é dito que os filhos, e se lermos o capítulo 10 todo, no final de cada geração, não é bem o final, porque se lerem com atenção vão ver que as gerações dos 3 filhos de Noé são mais ou menos interrompidas a meio, principalmente as gerações de Sem, mas no final depois de interromper as gerações dos filhos, é sempre dito que é segundo as suas famílias, é segundo as suas línguas, e segundo as suas terras, e segundo as suas nações. Mas quando nós lemos no capítulo 1, o verso 1 do capítulo 11, é dito que a terra tinha uma mesma língua, ela tinha toda uma mesma fala. Ou seja, dá aqui a entender que parece que a cronologia dos acontecimentos estão ali um pouco trocados, porque fala das gerações dos 3 filhos de Noé, segundo as línguas, terras e nações, mas no verso 1 do capítulo 11 era tudo a mesma terra, era tudo de uma mesma língua, de uma mesma fala, toda a gente entendia-se, não havia estas nações como era descrito no capítulo anterior. O David, se lembrarem, e reforçando para verem novamente o voo da Bíblia no livro de Gênesis, o David disse uma coisa muito importante,
que é o que faz sentido, é que Gênesis é sempre sobre as pessoas e não é propriamente sobre o acontecimento dos factos, ok? Porque aqui há pessoas que nós vamos perceber que Deus quis dar um destaque primeiro. E vamos perceber que há pessoas que vão dar contexto ao que acontece no capítulo 11. Daí ser falado as gerações de Noé no capítulo 10. Porque há ali pessoas que apareceram e que nós vemos que vão dar sentido ao que acontece no capítulo 11. E então, se fosse em termos de cronologia, apesar do 10 devia fazer sentido ser a seguir ao 11, nós vamos perceber que o 10 é o que vai dar contexto e vai dar sentido ao que acontece no 11. É quase como se fosse uma espécie de parênteses ou um rewind, uma espécie de rewind. Há histórias que, se os irmãos lerem, e há livros que começam a história pelo fim. E aqui é algo semelhante, é começar a história um pouco pelo fim e pelo fim vamos percebendo o que é que dá contexto à história toda. E então não faz propriamente sentido nesta passagem ser falado cronologicamente. Nós vemos aqui também nestas passagens, nós vemos a origem da maldição das nações e o que é que o pecado tem trazido. E relembremos que os eventos que aconteceram aqui foram a seguir ao dilúvio, ok? Porque depois do dilúvio, e uma coisa interessante que nós lemos acerca de Noé, é que Noé, que era carpinteiro, ficou sem trabalho, porque é dito que Noé, no verso 20 do capítulo 9, começou a ser lavrador na terra e plantou uma vinha, ou seja, ele já não tinha o trabalho de carpintaria, foi despedido, já não fazia sentido para ele fazer barcos, e então ele mudou de profissão e passou a ser agricultor. E como qualquer agricultor, antes de vender ou distribuir os frutos do seu trabalho na terra, faz sentido o agricultor começar a consumir primeiro e depois então talvez vender. Se é que tem terreno para vender, não é? Mas tipicamente o agricultor planta ou trabalha a terra para depois consumir daquilo que está a produzir. E Noé fez isso, só que Noé, como nós lemos na história, ele exagerou, porque não sabemos se ele tinha o conhecimento ou se ele percebia que o vinho fermentado e beber demasiado vinho dava a ele fazer embebedar-se ou não. A história não conta isso, mas a verdade é que ele embebedou-se. E ele, a partir daqui, por causa deste evento, isto vai-nos trazer sentido o que é que acontece no capítulo 10, porque Noé embebedou-se, e o seu filho viu a sua nudez, só que depois foi contar aos seus irmãos, como nós sabemos. E ele fez a coisa errada, que em vez de fazer o que os irmãos tinham feito, foi quase que a história dá a entender que ele foi mexeriquice. Olha, o pai está ali nu, ele embebedou-se. E ele depois, por causa disso, não é quando teve consciência, ele amaldiçoou, porque ele disse: maldito seja Canaã e servo dos servos seja a seus irmãos. E é interessante nós continuarmos a ler estas histórias, porque depois nós vamos perceber o que é que causa tudo isto, porque por causa disto nós vamos ler acerca de uma pessoa, nesta passagem do capítulo 10, que é acerca de Nimrod, porque Nimrod foi um personagem importante e é um personagem que, quando nós percebermos o que é que o nome dele significa, vamos ver porque é que ele era quem era. Outra coisa interessante acerca destas três passagens, do capítulo 9, 10 e 11, é que a maldição das nações e de Deus ter amaldiçoado e ter feito surgir várias línguas que surgiram, fez com que surgissem várias nações, é uma maldição que tem acontecido até hoje. E às vezes nós não percebemos ou tentamos teorizar. Há muitas teorias de porque é que a Rússia está em guerra com a Ucrânia, porque é que Israel está em guerra contra o Irão, contra o Hamas, contra Gaza, e depois surgem muitos grupos e muita gente a tentar defender este e aquele e tudo mais, e não percebem que isto é uma maldição que veio daqui, e veio de algo que veio a surgir como a rebelião. E esta maldição é uma maldição que eles sofreram naquela altura, nós continuamos a sofrer as consequências desta maldição hoje e muita gente continua sem perceber qual é que é a origem disto. A origem disto não é só meramente religião, não é meramente o islamismo contra o judaísmo, ou o islamismo querer limpar da face da terra o judaísmo.
é mais profundo do que isto, tem origem aqui. E tem origem em algo que o homem achou que poderia fazer, mas não pode fazer. É interessante porque estas passagens, irmãos, esta passagem também mostra uma coisa muito interessante. É que pouco antes disto, o dilúvio tinha acontecido. Não diz propriamente quantos anos depois aconteceu a construção desta cidade e desta torre. Mas dá a entender que pelo menos a construção da cidade e da torre aconteceu no tempo de vida destas pessoas que quase no tempo de vida de Noé e dos seus filhos. Ou seja, há pelo menos ali umas 3, 4 gerações que pouco depois do dilúvio, e eles sabendo o que é que tinha acontecido antes, ainda assim fez com que eles esquecessem e rebelassem contra Deus. Porque Deus tinha criado o dilúvio e nós percebemos porque é que Deus criou o dilúvio, e se nós lermos no capítulo 6 e no verso 5 do livro de Gênesis, que é só umas páginas atrás, nós vemos que a razão de Deus trazer o dilúvio foi esta. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. A maldade do homem tinha-se multiplicado e estava multiplicada sobre a terra. E notem, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração, e aqui não diz que era que por ter pensamentos ou imaginação, não diz que era mau, mas o conteúdo dela era má só continuamente. Notem, a maldade do homem multiplicara-se da terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. E sabemos porque é que ele era má, por causa do pecado. E Deus, por causa disso, no verso 7, diz: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil, até às aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Ou seja, Noé e os filhos de Noé, que estavam vivos nesta altura, porque eles foram salvos na arca, eles sabiam porque é que Deus trouxe o dilúvio. E esta história, não é história, é testemunho, porque eles passaram por isto. E simplesmente, facilmente eles contavam isto às gerações seguintes. Porque eles, vivendo centenas de anos, facilmente eles contavam aos netos, aos bisnetos, aos trinetos, todos os netos que viessem, eles facilmente contavam o testemunho deles. Olha, nós antes de passar o dilúvio, os homens eram todos maus. Tudo o que eles faziam era má continuamente. Só vinham coisas más na mente deles e eles faziam essas coisas. E Deus destruiu com o dilúvio tudo isto. E eles facilmente contariam o testemunho e tipicamente nós, quando escrevemos e escrevemos história, não é? Porque nós, por exemplo, escrevemos os eventos da Segunda Guerra Mundial e fazemos questão de lembrar o que é que os nazis fizeram aos judeus, ok? Mas é interessante que eles, sabendo isto, e isto estando na mente, não evitou com que houvesse coisas a seguir. Ainda hoje as pessoas falam de genocídios, falam de mortes, falam de assassinatos. E quer dizer, nós temos tanta coisa na história escrita do que é que aconteceu em termos de genocídios e continuamos a repeti-la e a repeti-la e a repeti-la. Parece que a história contada não fez diferença. E nós vemos isto a começar já aqui. O dilúvio tinha acontecido, eles certamente sabiam o que é que tinha acontecido antes do dilúvio, por causa dos seus pais e avós terem-lhes contado, mas isso não evitou com que viesse outra vez uma rebelião, com que eles viessem a ser maus na mesma. E agora queria dar um pouco de destaque à genealogia de Cã, por causa desta personagem que queria falar um pouco. Porque se nós lermos a genealogia de Cã, que começa no verso 6, nós lemos todas as genealogias que estão aqui, elas são interrompidas a meio. E de Cã não foi exceção. De Cã dá sensivelmente até aos netos, mais coisa menos coisa. Dá sensivelmente aos netos ou bisnetos, que são Sequeba e Dedã. Acho que aí já são bisnetos. Ela é interrompida a meio, e é interessante que no verso 7, quando fala do filho de Cã, que é Cush, um dos filhos de Cã, é dito que Cush tinha aqui 5 filhos: Seba, Avila, Saptá, e Ramá e Sabteca. Okay? Ele tinha aqui sensivelmente 5 filhos. E no verso 8 é falado que Cush gerou a Nimrod.
E agora, irmãos, queria dar reparássemos algumas coisas e termos algumas considerações acerca desta personagem, que é o Nimrod. É interessante porque Nimrod, ele não é incluído nos filhos de Cã. E então a passagem deixa ali um bocado aberto para nós termos algumas considerações acerca de Nimrod. Há uma coisa que a Bíblia diz acerca dele, é que diz que ele foi um poderoso caçador, e lemos que ele começou a ser poderoso na terra, que ele foi um poderoso caçador diante da face do Senhor, e que até naquela altura, quem era conterrâneo de Nimrod, havia uma expressão que as pessoas diziam que era como Nimrod. Ou seja, quando viam alguém, se calhar que era um forte e poderoso caçador, diziam, olha, este homem é como Nimrod, é um poderoso e forte caçador diante da face do Senhor. E depois dizem, como Nimrod. E depois é dito no verso 10, do capítulo 10, que o princípio do seu reino foi Babel. Então, irmãos, tendo em consideração este contexto, no verso 7 fala dos filhos dele. No verso 8 diz que Cush gerou a Nimrod. Mas não dá a entender que ele fosse um dos 5 filhos. Nem dá a entender que fosse um sexto. Ok? Por causa do próprio significado do nome dele. Mas é dito no verso 8 que ele gerou a Nimrod. A passagem, de facto, não dá a entender que ele fosse filho biológico, nem dá a entender que fosse um filho adotado, mas dá a entender algumas coisas. Uma delas era que se Nimrod era, de facto, filho biológico, se ele era filho biológico, ou seja, um dos 5 filhos ou um sexto que não é falado, a verdade é que a Bíblia dá-lhe mais destaque do que os outros 5. Dá mais atenção, dá mais cuidados, e nós vamos perceber o porquê. Ele tem mais importância em relação aos outros 5, porque os outros 5, pelo menos, a única destaque que dá é, pelo menos, dá a entender que do último ele teve mais 2 filhos. Mas a Nimrod, destes todos, Nimrod é o que tem mais destaque. Outra coisa que podemos entender é que se Nimrod também não era filho biológico, ele foi incluído na sua linhagem, porque há outras passagens na Bíblia, uma delas é, se não me engano, primeiro livro dos Reis, capítulo 1, verso 10, se não me engano. Eu depois, se me enganar, no próximo faço a correção, mas também fala aqui da genealogia dos filhos de Cã, e quando chega a Nimrod diz a mesma coisa, que Cush gerou a Nimrod. E então, tipicamente, normalmente as pessoas podem entender que Nimrod pode ter sido um filho biológico, mesmo que não tenha sido, ele era alguém que era praticamente como um filho de Cush. Porque ele foi praticamente incluído na sua linhagem, ele está ali incluindo na linhagem de Cush, sendo filho biológico ou não. Porque ele, de facto, Cush, pode-se dizer que ele foi praticamente um pai para Nimrod. E nós até costumamos ter um ditado, normalmente a maioria dos povos tem, que é o ditado que diz: pai não é quem gera, é quem cria. Ou seja, pai não é o biológico, mas é aquele que cria. Ou seja, eu tenho 2 filhos, mas eu posso não ser pai deles no sentido de criação, posso negligenciar. Se eu for-me embora e vier outro que vai cuidar deles, essa pessoa pode ser considerada como pai. E eu conheço pessoas que tiveram pais que foram-se embora e que foram criados por outros pais e que chamavam pais a esses. E este pode ter sido o caso. Nimrod podia não ser o filho biológico, mas a verdade é que dos outros 5, este era o que teve mais atenção, porque este é o que foi criado por Cush. Independentemente de Cush ser o pai biológico ou não de Nimrod, não é isso que a Bíblia quer dar ênfase, o importante é nós percebermos qual é que é o significado do nome dele, porque o significado do nome dele vai dar sentido a toda a passagem e ao capítulo 11. Porque o significado do nome dele vai-nos dar perceber algumas coisas acerca da própria pessoa, do Nimrod, e acerca do pai dele, de Cush. Os irmãos não sei se sabem, mas Nimrod, no hebraico, significa rebelde ou rebelião. E nós, a partir do significado dele, já ficamos a perceber quem é que ele era e quem é que era o pai dele. Porque nós, com base nisto, ficamos a perceber que Cush era um pai, gerou uma rebelião, ou gerou um rebelde. Cush era o pai deste homem, que tinha um nome rebelde.
E é interessante que normalmente os rebeldes, uma das coisas que gostam de mostrar é poder e é força, ou que eles provêm, ou que são provedores. E Cush, meus amados irmãos, era o criador desta rebelião, ou deste rebelde. Ele é pai, Cush foi pai daquilo que veio a ser um poderoso rebelde na terra. Porque é este o significado do nome dele. Quando nós lemos que Cush gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra. Se nós, percebendo o significado do nome dele, lemos Cush gerou a rebelião, ou gerou um rebelde, que começou a ser poderoso na terra. E isto começa a dar sentido a quem é esta pessoa e quem é que era Cush também. Isto por si só já diz, já ensina umas coisas. Uma delas é que eu tenho que ter cuidado com os filhos que crio. E isto eu fico a pensar porque os meus filhos são pequenos e eles, curiosamente, o mais velhinho está na fase de rebelde, da rebelião, e às vezes eu e a Mila ficamos assim meio aflitos de será que ele está a ser rebelde porque nós estamos a criar um rebelde? Ou é uma fase, ou é da idade, percebem? E o interessante aqui é que Nimrod provavelmente também foi uma criança, como qualquer um de nós, não é? Mas será que Cush perpetuou a rebeldia, a fase da rebeldia dele, e deixou a fase da rebeldia estender-se, perpetuou e criou e manteve aquela rebeldia? É uma coisa para nos fazer pensar, porque eu não sei se o meu filho no futuro vai ser um rebelde ou não, mas há coisa que eu tenho de fazer é orar e pedir a graça de Deus e sabedoria e força para que eu não esteja a criar um rebelde, ou neste caso dois, que agora são dois. Mas Cush não foi assim. Ele foi quem gerou esta rebelião. E de facto, irmãos, temos de ter muito cuidado para não sermos pais de rebeldes, pais de rebeliões, e muitas vezes podemos estar a ser cúmplices, porque às vezes há pessoas que vão presas por rebelião, mas há uns que estão lá, que são presos por cumplicidade. E eu posso não ser o rebelde, mas pode ser o cúmplice, o que gerou aquela rebelião. Poderia haver razões em Cush para criar um rebelde. Ele, de facto, tinha razões, porque nós, quando lemos a passagem, irmãos, nós lemos que Cush era filho de Cã, e se vocês repararem e lembrarem na história, Cã foi o filho que foi amaldiçoado pelo pai. E ele, sendo amaldiçoado pelo pai, e tendo a sua geração e as seguintes amaldiçoadas por Noé, ele se calhar tinha razões para criar uma rebelião. Ele se calhar estava chateado, zangado com o avô dele, Noé. Pelo facto de Noé ter amaldiçoado o seu pai. E ele se calhar tinha uma visão diferente. Ele achava que a culpa não foi do meu pai. Porquê é que o meu pai viu o meu avô nu? Porque o meu avô estava bêbado. A culpa, no fim, foi dele. Ele era o líder da humanidade, porque quando o dilúvio terminou, havia só uma família de 8 pessoas e o líder era Noé, e ele disse, não, a culpa é do líder. E muitas vezes nós culpamos o líder, às vezes por falhas nossas. E ele se calhar tomou como origem da maldição pelo avô, Noé. Noé é que foi esta pessoa que Deus escolheu para fazer este barco, para de facto tirar-nos de um dilúvio que ele próprio causou, e que causou a destruição de toda a humanidade. Foi Deus. Deus é o mal da fita, porque Deus destruiu a humanidade. Deus poupou o meu avô, sabe-se lá pelo quê. Mas a verdade é que depois do dilúvio o meu avô caiu em desgraça, embebedou-se. Como é que um líder pode liderar uma família ou uma nação bêbado, sem consciência, sem noção do que está a fazer? E então, de facto, poderia haver razões de Cush criar uma rebelião, criar um rebelde. Porque, de facto, ele podia ter esta visão de que Deus permitiu que o avô amaldiçoasse o seu pai Cã. Mas isto, de facto, começamos a perceber, se calhar, uma visão distorcida que Cush e Cã tiveram acerca de Deus. E porque é que eles não procuraram conversar e ir a Deus saber tudo isto? Que é interessante. Isto, de facto, irmãos, independentemente das razões, porque há muitas razões, e hoje o homem continua a culpar Deus de muita coisa, mas a verdade é que nós vamos ver na palavra de Deus que isso não justifica a rebelião. Porque normalmente a rebelião nunca tem um bom resultado, ok? José
que foi um historiador judeu. Ele escreveu vários livros. Ele viveu depois da queda do templo, em 70 depois de Cristo, sensivelmente. Ele, nas antiguidades judaicas, ele escreve também acerca de Nimrod. E há uma coisa interessante que ele diz acerca de Nimrod. Ele diz assim, que Nimrod era neto de Cã, um dos filhos de Noé, e que foi quem o levou a desprezar Deus de maneira intensa a outras gerações. Ele diz que, ao mesmo tempo que Nimrod era valente e corajoso, ele também persuadiu a todos daquele povo, daquelas gerações, de que eles deviam unicamente o seu valor à sua própria capacidade e não a Deus. E toda a fortuna que depois daí veio, porque eles depois começaram a espalhar-se e a construir aquela cidade, e no caso de Noé, ele plantou a vinha, onde é que ele tinha a capacidade para plantar a vinha. Mas seja como fosse, eles atribuíram o seu próprio valor a eles mesmos e não a Deus. E Nimrod foi esta pessoa que começou a dizer, olha, o sucesso que tu estás a ter não vem de Deus, vem de ti, tu és um bom agricultor, tu és um bom construtor, tu é que tens esta capacidade. E José diz que ele aspirava ao governo e queria que eles o escolhessem como chefe e abandonassem a Deus. E Nimrod ofereceu-se para proteger aquela geração no caso de Deus ameaçar a terra com outro dilúvio. E a sugestão que ele deu foi construir uma torre para esse fim, que fosse tão alta, mas tão alta, que se Deus trouxesse o dilúvio, as águas não chegariam ao cume. E ele assim, fazendo uma torre tão alta que tocasse nos céus, ele poderia chegar a Deus e poderia vingar as gerações deles dos antepassados, ou seja, poderiam vingar contra o dilúvio. O povo insensato, diz José, diz que o povo era insensato, deixou-se dominar pela astuta convicção de que lhes seria vergonhoso ceder a Deus. E começaram a trabalhar nessa obra com incrível ardor, com muito esforço. A multidão e a atividade dos operários fez com que a torre, em pouco tempo, se elevasse a uma altura acima de qualquer expectativa, para eles mostrarem o poder que eles tinham. Mas a sua debilidade fazia com que parecesse menos alta do que de facto era. É interessante, irmãos, porque quando nós lemos esta ideia que José tinha acerca desta passagem, nós ao lermos Gênesis 10 e 11 percebemos isso, conseguimos perceber que de facto Nimrod tinha este papel, porque a pessoa que era mais poderosa e a pessoa que tinha mais capacidades, tipicamente é sempre escolhida como líder. Normalmente os líderes não são escolhidos pelas suas debilidades, mas pelas suas capacidades fortes. E é interessante que eu depois estive a ver os significados de alguns nomes no verso 10 do capítulo 10, porque no verso 10 é dito que o princípio do reino de Nimrod foi Babel, foi Erech, foi Akkad e foi Calne na serra de Siniar. E eu fui investigar um pouco o significado dos nomes para perceber, porque estas são cidades que depois vieram a ser cidades do Império da Assíria, e da Babilónia também. E é interessante que nós, ao procurarmos saber o que é que os nomes são, conseguimos dar um entendimento diferente à passagem. E é interessante que se nós trocarmos o nome de Nimrod e de cada uma destas cidades, nós vamos ler uma coisa interessante. Vamos ler que Cush gerou a rebelião, que é Nimrod, que começou esta rebelião, ou este rebelde, começou a ser poderoso na terra. E este foi um poderoso provedor, ou caçador, porque o caçador é aquele que também providencia, diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como rebelião, poderoso provedor, ou caçador, diante do Senhor. E o princípio do seu domínio, ou reino, foi uma forte, longa e sofredora confusão na terra de Sinar. Se procurarem o significado das palavras de Erech, Akkad, Calne, vão perceber que os vários significados que têm é fortaleza, longo sofrimento, ou sofrimento longo, e Babel, que é confusão. E então nós vemos o que é que a rebelião, só a partir desta passagem, e percebemos o que é que significa cada cidade, percebemos o que é que a rebelião causa. A única coisa que a rebelião, que até hoje causa, é só uma forte, uma longa e sofredora confusão na terra.
as rebeliões, irmãos, e que nós vemos ao longo da história isso acontecer, elas não causam transformação. Não existe uma rebelião que possa causar uma renovação nas pessoas ou num país. E não podem transformar. A rebelião em si mesma, ela não pode trazer coisas boas. E uma rebelião nunca traz coisa boa. Um rebelde também nunca traz coisa boa. Quem tem filhos rebeldes, e até aconselho a ler um livro de um dos filhos do Billy Graham, o Franklin Graham, que ele tem um livro que, se não me engano, chama-se O Filho Rebelde de Billy Graham. E ele dá o testemunho dele como um filho rebelde. E um filho rebelde normalmente nunca traz coisas boas ao pai. Peço perdão. E Nimrod foi esta pessoa. Foi este homem que, dizendo-se poderoso, a única coisa que ele trouxe foi esta longa, forte e longo sofrimento e confusão em toda a terra. E que nós estamos a sofrer até hoje, as consequências dele. Porque uma coisa que este rebelde se mostrou, porque pensem no seguinte, a expressão como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, dá uma conotação de orgulho à própria pessoa. Se alguém pegar no meu nome ou em mim e fizer uma expressão que denota grandeza, certamente, como ele, vou-me orgulhar, vou sentir-me orgulhoso, eu é que sou bom, eu é que sou o forte, eu é que devo ser o líder dos reinos que vou construir. Percebem? Isto traz orgulho. E por causa do orgulho deste homem, que achava-se alguma coisa, a única coisa que ele trouxe foi esta forte, longa e sofredora confusão na terra. E é interessante nós vermos isto, que o que isto dá a entender é que o dilúvio parece que não serviu para nada. As pessoas esqueceram-se. Parece que o que Deus fez no dilúvio não foi suficiente. Isto também faz lembrar outra coisa, é que se lerem o capítulo 9, do verso 1 ao 19, vocês vão ler ali naquele texto que Deus promete nunca mais trazer o dilúvio sobre a terra. E parece que eles esqueceram-se disso também. Porquê é que eles foram fazer isto se Deus teve esta promessa de nunca mais trazer o dilúvio? Deus disse isso a Noé. E Noé tinha a função e o trabalho de passar isto às gerações seguintes. Porque é que Noé e os filhos não chegaram ao pé deles e disseram: não precisam construir a torre. Deus prometeu nunca mais trazer o dilúvio. Mas eles foram enganados. Eles de facto foram enganados porque eles achavam, e pegando no esquecimento deles, achavam que o dilúvio vinha novamente. Mas houve outra coisa que eles também mostraram. Era que o que eles queriam mostrar com a construção da cidade e da torre, ou daquilo que veio ser Babel, era que eles queriam mostrar orgulho. E o orgulho que eles queriam mostrar, irmãos, era o orgulho na capacidade deles construírem uma torre. E é interessante porque o começo desta passagem, no capítulo 11 e no verso 3, eles dizem assim: façamos tijolos e queimemos-los bem, e folhos tijolo por pedra e betume por cal, e disseram, no verso 4, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, dando a entender que eles queriam fazer isto ao mesmo tempo, edificar a cidade e a torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome. É interessante, irmãos, porque o começo destas passagens, o que eles mostram é que eles queriam mostrar o poder secular neles, que eles tinham, e é interessante porque há várias definições de secularismo, mas eu ouvi uma vez um crente a dizer que a melhor definição de secularismo seria orgulho do homem, que é meramente só isso, orgulho do homem. E que o homem, com este poder secular, queria mostrar que, de facto, ele não precisava de Deus. E a demonstração do poder secular, que eles queriam mostrar aqui, ele é diferente de Gênesis 6. Porque Gênesis 6 mostra que, praticamente,
mostra os homens praticamente como selvagens. O pecado fazia o que queria deles, eles faziam o que vinha à cabeça deles, que era só mau, era continuamente mau. E parecia que eles agiam como selvagens. Não havia, parecia que não havia ordem. Mas aqui é o mesmo princípio, mas imaginem, é o mesmo princípio, mas em vez do pecado e dos pensamentos deles serem continuamente maus uns com os outros, eles tinham um foco, e o foco deles era Deus. Eles queriam mostrar o poder deles e a violência que eles tinham e o rancor que eles tinham do que Deus fez, e queriam mostrar isto através da torre e mostrar a força deles, mas era contra Deus. Em Gênesis 6 simplesmente mostra a imaginação dos pensamentos do coração do homem eram maus continuamente, mas com o capítulo 10 e 11 mostra que o poder secular surgiu com esta violência, a violência humana e a corrupção humana. Eles queriam voltar tudo isto contra Deus. O objetivo deles era este, com a construção da torre. Porque se nós notarmos, no capítulo 11, o versos 3 e 4, há uma coisa que eles mostram, é que eles queriam mostrar o seu poder secular com um projeto. Porque eles tinham este projeto, a construção da cidade e da torre. E eles queriam mostrar esse seu poder com um projeto que era ambicioso, porque eles queriam construir algo muito grande, que era uma cidade e uma torre em curto espaço de tempo, com os recursos que eles tinham. Era arrojado, porque nunca tinha sido feito nada como antes. Era sofisticado, e nós vemos a forma como eles iriam fazer. Era inovador, era tecnológico, eles iam mostrar que eles tinham a tecnologia para fazer aquilo. Era sustentável, eles queriam construir aquela cidade que iria permanecer ali sempre, porque eles dizem, façamos um nome. Era inclusivo, porque eles queriam fazer uma cidade para toda a gente venham toda a gente, para não sermos espalhados. Era social, porque abrangia as pessoas, e eles queriam ter um impacto global com a construção daquela cidade e daquela torre. E esse impacto era mostrar o poder secular que surgiu dali, em que o homem, com a sua capacidade, não precisa de Deus para fazer as coisas. E é de facto, quando nós lemos esses 3 versículos 3 e 4, que nós lemos que os descendentes de Noé, eles tinham como cabecilha Nimrod, porque nós sabemos que esta cidade e esta torre foi em Babel, e Babel era domínio de Nimrod, era reino de Nimrod, ou seja, ele era o líder, ele era o cabecilha desta rebelião, porque ele é que era o poderoso caçador, ele é que era a pessoa que tinha a capacidade intelectual e das mãos para fazer este projeto. Era ele que tinha essa capacidade, não eram os outros. E eles tinham de facto este projeto que provavelmente partiu dele, com eles todos, porque eles tinham o talento, eles eram talentosos, eles tinham os recursos, eles tinham a tecnologia, e eles estavam a fazer isto para mostrar o seu próprio poder. No verso 4, irmãos, nós vemos que estes descendentes de Noé, há uma coisa interessante, porque estes descendentes de Noé, eles dizem assim, façamos um nome. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a palavra nome, no hebraico, significa Shem. E Shem é o nome do filho de Noé, Sem. O nome do filho de Noé, e aqui mostra que Noé não teve muita originalidade no nome dos filhos, porque este filho que nasceu, provavelmente, olha, qual é que é o nome do teu filho? E ele disse, é nome. E ficou assim. Eu, curiosamente, acho que não dava ao Timóteo o nome Sem. Mas isto mostra outra coisa neles, é porque eles, irmãos, provavelmente eles queriam fazer de Shem, porque quem era Shem, ou Sem? Sem era o filho abençoado de Noé. Era aquele que Noé abençoou e disse que bendito seja o Senhor Deus de Sem. Ele era o abençoado dos 3, porque o outro, o seguinte, provavelmente não era tão interessante, porque ele simplesmente iria habitar nas tendas de Sem. Ou seja, Sem é que era o abençoado. O outro era abençoado por habitar nas tendas do abençoado e o outro era o amaldiçoado. Então fazia sentido para eles quererem fazer um Shem, quererem fazer um nome, quererem fazer deste a linhagem de que a torre, que iria ser a torre e provavelmente a cidade poderia chamar-se Shem, porque o Shem era a torre de bênção, ou poderia vir a ser a cidade e a torre de bênção. A cidade em que as pessoas iriam ser abençoadas ali. Iriam ter refúgio, iriam ter ajuda,
iriam de facto ter todas as bênçãos que o homem podia dar. E eles queriam fazer de Shem, que era o filho abençoado, o nome pelo qual as pessoas podiam ser salvas. Isto, irmãos, lembra-nos de Atos 4.12, quando Pedro fala aos fariseus. Atos 4.12, Pedro, quando estava preso, ele diz assim, 4.12, e em nenhum nome, ou seja, Jesus, há salvação, porque também, notem agora, debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Notem, hoje o único nome debaixo do céu que há para que sejamos salvos é o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui em Gênesis, eles queriam fazer de Shem esse nome em que debaixo do céu, que era a torre que estava a ser construída, que eles queriam que o cume tocasse nos céus, era o nome que devia ser usado para trazer salvação, trazer segurança, trazer bênção. Eles de facto queriam que este nome, Shem, fosse o único que trouxesse propósito e trouxesse sentido à vida. Não era mais nada. E a torre, mais a cidade, simplesmente eram símbolos de tudo isso. Queriam que a vida, queriam que a cidade girasse em volta desta torre, em volta deste nome, para de facto trazer o sustento, a segurança e o propósito que as pessoas achavam que precisavam naquela altura, porque eles foram enganados a acharem que só eles, ou Nimrod, é que poderia trazer a salvação com um projeto tão ambicioso. Eu vou terminar aqui, irmãos, dizendo que Deus, como nós lemos, eles começaram a construir a torre, mas há algo que nós lemos no versículo 5. Nós lemos o seguinte, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Notem uma coisa, eles achavam que estavam a construir uma torre alta e José, quando fala da torre, ele diz que eles rapidamente conseguiram que a torre elevasse acima de qualquer expectativa, que eles numa velocidade tão grande construíram mesmo uma torre muito alta do que se esperava. Mas é interessante que, por mais alta que a torre fosse, ou que eles achavam que era, e que José nota, é interessante que o verso 5 diz que Deus teve de descer para ver. Ou seja, Deus lá de cima não conseguia ver a torre que eles estavam a construir, por muito alta que fosse. Deus teve de descer para ver. E este descer para ver quase que dá a entender que Deus é quase como se eu estivesse a tentar ver as formigas a construírem uma torre. Eu, para conseguir ver bem o que elas estão a fazer, eu não é só baixar-me, eu tenho que quase ficar do tamanho delas para conseguir perceber o que é que elas estão a fazer. E há formigas que conseguem construir coisas muito mais complexas e mais interessantes. Mas é interessante percebermos isto. O que eles achavam que seria uma construção tão boa e tão fantástica, que iria ter um nome tão fantástico, que iria atingir os objetivos deles, que eles iam conseguir grandes feitos. Deus, ao olhar para aquilo, viu que de facto a brecha entre a torre e os céus ainda era muito grande. Eles não estavam a conseguir chegar a ir lá. Existia de facto esta brecha. E esta brecha que não estava a ser conseguida pela conquista deles. A força deles não estava lá a chegar. E eles achavam que a torre era muito alta, mas Deus veio lá para mostrar que a torre ainda era muito baixinha, ainda precisava de ser mais alta, ainda precisavam de fazer muito mais. E é interessante porque Deus, num tom irónico, e eu pelo menos ao ler o verso 6 é uma ironia da parte de Deus, não sei se conseguem entender, porque diz assim, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e é isto que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Porquê é que Deus veio a dizer isto? Que não há restrição para o que eles estão a fazer? Porque Deus teve de descer a torre. Deus, ao facto de descer, já está a mostrar que o que eles estão a fazer não é assim tão bom como parece. Porque Deus ainda não conseguia ver o que eles estavam a fazer. Mas é interessante Deus dizer isto com ironia, não vai haver restrição para o que eles tentarem fazer. Deus aqui, por um lado, parece que Deus está, por outro lado, por um lado a ser irónico, por outro lado dá a entender que de facto o projeto é viável, porque estava a ser feito, que o projeto é possível de seguir em frente, mas será que Deus iria permitir que o projeto continuasse?
Deus não dá a entender isso, porque não é isso que Deus faz. Nós, se lemos os versículos 7 a 9, nós vamos perceber que Deus não destruiu a torre. Não trouxe mais um dilúvio, não trouxe fogo, Deus não trouxe nada à torre, Deus não tocou na torre. Deus só desceu para ver o que é que eles estavam a fazer. Porque lá dos céus ele não conseguia ver. E é interessante que Deus diz assim, desçamos, versos 7 a 9, e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, ou confusão, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. Isto é importante, irmãos, porque em Gênesis toda a linguagem tem um papel importante. E toda ela é importante porque nós lemos que desde o início Deus disse haja luz, ou seja, Deus criou o mundo e criou tudo pela sua palavra. Então Gênesis desde o início até aqui mostra que a linguagem é importante. Ela é importante para nós comunicarmos uns com os outros, para Deus comunicar connosco e nós comunicarmos com Deus. Porque sem a linguagem ninguém se entende. E é interessante porque Deus, de facto, Deus não destruiu a cidade, Deus não foi falar com eles e dizerem vocês vão parar de construir, senão eu vou destruir tudo. Deus também não foi lá julgá-los, Deus não os julgou pelo que eles estavam a fazer, não condenou-os, nem foi repreendê-los. A única coisa que ele fez foi simplesmente começar a que cada um tivesse a falar de uma língua diferente. Porque a linguagem, como nós sabemos, ela cria unidade. Ela cria semelhança, cria compreensão, cria ordem, porque se eu estiver a falar português e a Mila começar a falar russo, nós não nos entendemos, né? Acho que isto é fácil de perceber, porque se ela falasse russo, eu não poderia casar-me com ela sem usar o tradutor constantemente, né? Imaginem se não tivessem um tradutor, como é que era? Era uma confusão. A linguagem cria tudo isto. E Deus simplesmente, ao fazer isto, o facto de haver falta de linguagem comum, de entendimento entre eles, fez com que simplesmente o projeto não tivesse mãos para continuar, porque não havia entendimento. Eu, por exemplo, no meu trabalho, e para terminar, no meu trabalho tenho colegas, eu sou o único português, mas tenho colegas espanhóis e tenho colegas polacos. Se os espanhóis começarem a falar espanhol, ainda posso entender uma coisa ou outra, mas se os polacos começarem a falar, é para esquecer. E a questão, pergunto a vocês como é que vocês se entendem? Com uma linguagem comum, que é o inglês. E tipicamente nós falando inglês uns com os outros, nós chegamos ao entendimento e conseguimos fazer o projeto. E nós vemos isto, irmãos, que de facto isto nos traga luz para nós percebermos porque é que os males estão a acontecer hoje, porque é que há tanta guerra, porque há tanta confusão. E há tanta confusão porque o homem de facto quis mostrar o seu poder secular, quis de facto mostrar o seu orgulho através deste projeto. Mas Deus mostrou de facto que a única coisa que a rebelião traz é confusão. Que de facto isto nos ajude a nós mostrarmos... ok. O irmão Carlos queria... Porque há aqui uma coisa interessante acerca das torres nas cidades. É que hoje em dia as torres, ainda hoje, até hoje, a história que é contada em Gênesis 11 continua a fazer efeito hoje, porque continuam a ser construídas grandes torres. E se os irmãos pensarem, as melhores torres são as torres mais altas e mais sustentáveis. E até no mundo da construção continua a haver uma competição entre as melhores torres. Por exemplo, em Nova Iorque, qual foi o maior desastre em Nova Iorque ou nos Estados Unidos que as pessoas lembram-se até hoje? Foi a destruição das Torres Gêmeas. É o evento mais desastroso que as pessoas lembram-se de hoje. Porquê? Porque são nas torres que eles queriam ter sustentabilidade, que eles queriam ter vida, onde centravam o poder, não é o poder secular, é onde centravam os negócios, os empreendimentos, o sustento. Há torres, por exemplo, na China, que são cidades autênticas. Há torres que as pessoas vão para lá e não precisam sair da torre para irem ao supermercado, ir ao médico ou chamar a polícia. As próprias torres têm lá tudo. Têm lá hospitais, têm lá supermercados, têm as polícias lá.
Tem escolas até, e as pessoas em certas cidades na China, onde têm torres altas, não precisam de sair das torres para viverem, para terem a vida delas cotidiana. E então as torres ainda hoje têm esta capacidade, e há até a competição de qual é a maior torre. Eu, se não me engano, a maior torre acho que é no Dubai. Acho que é no Dubai, se não me engano. Se eu estiver enganado, depois corrijam-me. Mas acho que até já há projetos para fazerem uma torre ainda maior daquela que no Dubai. Porque o orgulho do homem continua igual porque continuam a querer fazer as mesmas coisas, centrar a vida na cidade, fazer torres altas para mostrarem que o seu poder, porque até há torres no Japão que os japoneses estão a construir para resistir aos terremotos, ou seja, querem que quase como se Deus trouxer um terremoto, a minha torre vai aguentar, ela é forte, ela vai continuar a suster aqui vida. E então as cidades e as torres continuam a mostrar este mesmo tipo de orgulho humano. Mas de facto, irmãos, Deus deixa construir. Deus não disse para terminarem a torre, nem os julgou. Disse, querem construir, construam. Mas simplesmente criou isto para nós percebermos que a rebelião, a única coisa que traz é confusão. E normalmente essas torres, quando traz destruição, como trouxe nos Estados Unidos, trouxe uma mágoa, trouxe tristeza, que até hoje eles lembram-se. Hoje, se em inglês falarem 9/11, 9/11 para eles, o 11 de setembro é o maior desastre que houve nos Estados Unidos. Foi a destruição de 2 torres, que eram gêmeas. E de facto nós vemos o orgulho do homem nisto, o que por trás de grandes investimentos está sempre um orgulho do que o homem pode fazer e pode fazer mais e chegar mais além do que Deus alguma vez poderia fazer. Que de facto o Senhor nos ajude, irmãos. Peço desculpa pelo tempo, porque eu ainda tentei encurtar um bocadinho, que senão eu demorava mesmo mais de 1 hora.